Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Podem se assentar. Mais uma quinta-feira que o Senhor nos fez, nos preparou. Há 7 quintas-feiras atrás, nós fizemos a campanha Rompendo em Fé. Foi uma bênção. Como a gente pode ver aqui, muitos frutos, muitos testemunhos. E isso é muito bom. Louvado seja Deus. É interessante como Deus testifica, porque desde o momento em que foi feita a abertura do culto, o momento dos louvores, o momento da oferta, o momento do testemunho também, é impressionante como tudo que foi dito também será dito aqui na palavra. Deus testemunha nas nossas vidas. Nós vamos estudar nessa noite o livro de Reis. Abra lá sua Bíblia no 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis 18. Nos conta a história de um rei chamado Ezequias. Ezequias, ele foi um importante rei em Judá. Ele tinha como seu pai, ele reinou depois do seu pai, Acás, que não era um rei bom, era um rei mau, um rei idólatra. Em contrapartida, Ezequias, sim, foi um rei bom, um rei de um caráter impressionante. Para contextualizar, mais ou menos, porque a história de Ezequias ela é um pouco comprida, então ela se passa no livro de Reis, se passa no livro de Isaías, se passa no livro de Crônicas. Então, para contextualizar rapidamente o que é que estava acontecendo naquela época. Ezequias era rei em Judá, que era do Reino do Sul. E Judá estava sendo ameaçada pelo Reino do Norte, que eram os assírios. Senaqueribe era rei dos assírios, então eles conquistaram muitas terras no norte, foram vindo e conquistaram outras terras, e agora tinha como meta conquistar Judá também. Então, como Judá era pequena, o seu exército não era assim muito forte, eles acabaram vendo assim Judá como uma meta fácil. E no texto de 2 Reis 18, 3, a partir do verso 3, fala um pouco sobre a personalidade, sobre o caráter do rei Ezequias. Versículo 3. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, tudo o que fizera seu pai, Davi, não o pai biológico, pai de linhagem. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre ele, nem os que foram antes dele. Ele se aproximou do Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor foi com ele. Por onde quer que fosse, prosperava. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Então, aqui a gente percebe o caráter impressionante que tinha Ezequias. E no versículo 4, é uma coisa muito interessante que fala que ele removeu os altares idólatras e quebrou a serpente quebrou a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Essa serpente de bronze, na verdade, era uma relíquia de Israel. Então, foi passando de geração por geração até os dias de Ezequias. Só que, no começo, essa serpente era apenas uma relíquia, não era um deus. E, com o passar dos anos, as pessoas começaram a adorar aquela serpente como se fosse um deus. E também removeu altares idólatras. Isso que é muito interessante, porque Ezequias ele foi um rei muito corajoso. Nos outros textos de 1 Reis, por exemplo, 15 e 14, fala sobre o rei Asa.
também de uma personalidade impressionante, que era reto aos olhos do Senhor, mas ele não tinha removido os altares. O rei Josafá, da mesma forma, era reto perante Deus, mas não tinha removido os altares. Rei Joás, da mesma forma, era reto diante dos olhos do Senhor, mas não tinha removido os altares. Rei Azarias, da mesma forma. Então, Ezequias foi um rei muito corajoso por ter feito isso. Ele quebrou com pecados, ele rompeu com pecados antigos, quebrou com uma tradição antiga. Fez o que outros reis não fizeram. E no versículo 5 diz que Ezequias confiou no Senhor. Esse confiou vem da palavra batá, em hebraico, que vem dessa palavra confiar em Deus, confiar no Senhor. E uma coisa interessante é que essa palavra batá se repete 181 vezes no Antigo Testamento. E só na história de Ezequias se repete 20. Então, foi uma pessoa que confiou muito em Deus. Confiou em Deus de uma forma incomparável. No texto de 2 Crônicas 32:1, fala que depois de tudo que Ezequias tinha feito, todas essas coisas, tinha feito com tanta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e invadiu a Judá. Acampou-se contra as cidades fortes, com a intenção de se apoderar delas. Então, mais para frente, ali no texto de Crônicas, ele fala sobre o plano que Ezequias teve para proteger a cidade. Então, a Bíblia fala que ele fortificou os muros de Judá, que estava quebrado, ele construiu torres, ele deu armas e escudos para o seu povo, colocou... me fugiu o nome aqui. Colocou oficiais de guerra no meio do povo e também diz que ele tapou os poços de águas para diminuir os recursos dos assírios. Então, se os assírios precisassem de água, por exemplo, eles teriam que ir até outra cidade para buscar e depois voltar ali. Então, foi assim um plano muito, muito bom. Mas mesmo com toda essa confiança, mesmo com toda essa fidelidade, mesmo com uma reputação incrível, com ousadias e planos traçados, Ezequias se enfraqueceu diante da ameaça. Vamos voltar lá para o texto de 2 Reis. No versículo 14 ao 16, a gente pode ver que ele se sentiu ameaçado. E aí ele propõe uma aliança, propõe algo para que o Senaqueribe parasse de atacar Judá. Tanto que ele fala assim: pare de me atacar, e eu pagarei tudo o que me exigires. Então, mesmo que tenha sido um rei de uma reputação incrível, e um dos melhores reis de Judá, ele cometeu o mesmo erro do seu pai Acás, fazendo alianças com o inimigo, propondo coisas com o inimigo. Ele acabou sucumbindo e propôs uma aliança. Mas Senaqueribe, como rei da Síria, não era bem o que ele queria. Ele não queria só dinheiro. Tanto que nos outros versículos, do 15 ao 16, fala que ele chegou ao ponto, Ezequias, de tirar o ouro e a prata do templo para dar para Senaqueribe. Mas não era só dinheiro que ele queria. Não era só dinheiro que ele queria. Ele queria poder, ele queria aquele povo para ele queria tomar aquela terra e triunfar sobre o seu Deus. Ezequias, então, nesse momento, por causa dessa atitude ruim, desse momento ruim, ele acabou ficando fragilizado. Então, Senaqueribe envia Rabsaque, que não é bem ao certo um nome, mas um título para um mensageiro do rei, para desonrá-lo. Em alguns versículos, mais ali para baixo, ele comenta que o exército de Judá não era assim tão forte. Ele começa a lançar setas para enfraquecer ainda mais o rei de Judá. Lembra que o exército é ruim, que eles não poderiam vencer aquela batalha, que outras cidades que eles tinham dominado também tinham seus deuses e eles não fizeram nada. No versículo 23 e 24, ele ainda dá uma
uma debochada, dizendo assim: eu poderia até oferecer 1000 cavalos para a cidade de vocês, mas vocês nem cavaleiros para isso teriam. Vocês não conseguiriam nem derrotar o menor dos meus servos. Foi isso que ele disse. E ali no 25, ele acaba lançando uma fake news ali, dizendo que o Deus de Judá tinha mandado eles ali para eles tomarem aquela terra. Uma mentira. No versículo 29 diz: assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, ele não vos poderá livrar da minha mão. Tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. E com toda essas setas, com toda essa provocação, com todas essas coisas tão ruins que ele estava ouvindo ali, a palavra nos conta o quanto Ezequias se sentiu frustrado, quanto se sentiu humilhado. No capítulo 19, diz assim: quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o mordomo Sebna, o escrivão e os principais sacerdotes cobertos de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Disseram-lhe: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de humilhação, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os dar à luz. Olha o sentimento de impotência, o sentimento de fraqueza, um sentimento de humilhação. Tanto é que ele usa essa expressão para se referir o quanto ele estava se sentindo fraco. É como se uma mãe fosse dar à luz a seu filho e ela não tinha força para isso. Eles estavam se sentindo frustrados, humilhados e com sensação de impotência. Ezequias estava parecendo estar colhendo os frutos amargos de uma decisão ruim, de uma decisão errada. E é exatamente assim que o inimigo ataca a nossa confiança em Deus. Ele semeia a dúvida, ele trabalha com possíveis ressentimentos. Ezequias agora não estava sofrendo somente com a batalha que estava lá fora, mas a batalha interna do seu coração. Muitas vezes nós também passamos por batalhas e a gente se pergunta: por que eu? Por que eu? Logo eu, diácono, eu músico, eu pastor, eu presbítero, eu evangelista, eu mulher de pastor, filho. Logo eu que faço parte do ministério infantil, logo eu, por que eu? Isso é um castigo de Deus? Onde foi que eu errei? O inimigo nos faz questionar se realmente vale a pena sermos fiéis, e muitas vezes ele até pega a palavra, deturpa a verdade, distorce a verdade, como ele fez tentando Jesus no deserto. O texto de Marcos, vamos abrir lá em Marcos 4:14, fala sobre a parábola do semeador. E todas essas coisas que acontecem, todas essas dificuldades que a semente tem para poder crescer. Marcos 4:14. O semeador semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do seu coração. Da mesma forma, os que recebem a semente em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Não tendo, porém, raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Os outros que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entretanto, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Irmãos, que nós possamos ser como a semente que é lançada em solo fértil, que cria raízes, que cresce, que frutifica, assim como foi cantado, que não cessarão os teus frutos e viverá. Que mesmo com a chuva, mesmo com o vento, mesmo com as mudanças climáticas, ela consegue frutificar. Claro que isso não é algo fácil. Não é fácil nós termos esperança em meio ao caos.
Como em várias histórias que nós conhecemos na Bíblia, em vários testemunhos de pessoas, depois da prova vem a provisão, a batalha do Senhor. Confiar em Deus não é andar sob um tapete vermelho em meio ao caos. No versículo 18, 7, a palavra diz que Deus era com ele. Deus era com Ezequias. Olha que coisa impressionante, que coisa importante. E como se não bastasse, para piorar o que já estava ruim, a palavra nos conta que, depois de tudo isso, os assírios, o Senaqueribe, ainda enviaram cartas a Ezequias, ainda ali ameaçando, dizendo que eles eram fracos, que eles não iam conseguir vencer aquela batalha. E aí agora Ezequias toma a melhor decisão que ele poderia tomar. Vamos ler lá no capítulo 19, versículo 14. Recebendo Ezequias a carta da mão dos mensageiros e lendo-a, subiu ao templo do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor: Ó Deus de Israel, tu que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram essas nações e suas terras. Lançaram os seus deuses no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, mas obras de mãos de homens, de madeira e pedra. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das tuas mãos para que os reinos da terra saibam que só tu és Senhor Deus. Eu acredito que não foi uma oração assim, discreta, tranquila, com o coração cheio de gratidão. Foi uma oração de desespero. Aqui diz que ele pega as cartas e apresenta diante de Deus. Tem uma canção antiga, que eu sei que o pastor Odair gosta muito, e a minha falecida avó cantava, que diz assim, que em fervente oração vem o meu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Que coisa maravilhosa! Quando tudo nós deixamos no altar, ainda continua o refrão, quando tudo nós deixamos no altar, nós vemos o quanto Ele tem poder. Mesmo em tanta angústia, a fervente oração de Ezequias não teve o pedido que era assim ilícito. Mas no versículo 14 e 15, a gente percebe que ele louvou a Deus antes de tudo. Que ele glorificou a Deus antes de tudo. Ele começa com essa exaltação, dizendo que Deus é santo, que Deus é maravilhoso, que Deus é grandioso. Deus sabe quem é. Mas isso é um lembrete para nós. É um lembrete para nós, todos os dias, dizer o quanto Ele é digno, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é glorioso, o quanto Ele é santo. Quando nós cremos que tudo isso é verdade, que Deus é glorioso, que Deus é poderoso, que Deus é santo, isso já prepara o nosso coração para não pedir o que é mal. Ele já prepara o nosso coração para pedir o que é sábio. Tanto que a oração mais conhecida, talvez por todos, diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele começa a pedir as coisas as quais ele necessita, as coisas que ele precisa. Quando tudo isso é crido, a oração já está fazendo efeito. No versículo 17 e 18, Ezequias lembra a Deus que todas as cidades que foram conquistadas pelos assírios, foram dominadas, eram porque seus deuses eram de pedra e de madeira. Mas o Deus de Judá era o Deus vivo e ia proteger aquela cidade. E no versículo 16 e 19, ele coloca como se não quisesse envergonhar o nome de Deus diante daquela batalha. E mais uma vez, a gente vê o exemplo de que uma oração nunca volta vazia.
Deus se revela ao profeta Isaías. Vamos ler lá no versículo 20, o que é que aconteceu depois dessa fervente oração. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. 22. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem levantaste a voz e ergueste os olhos soberbos? Contra o Santo de Israel. Versículo 28. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu até meus ouvidos, porei meu anzol no teu nariz, e meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Versículo 32. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante com ela com escudo, nem levantará rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Eu defenderei essa cidade para a livrar por amor a mim e por meu servo. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Toda vez que nós entramos em intimidade com Deus, a batalha que era nossa agora é dele. Atacar o povo de Deus era atacar o próprio Deus. E no versículo 28 ele fala uma coisa assim, um pouco pesada, interessante, que fala que por causa do teu furor contra mim, ele colocará um anzol no nariz, como se fazem com os bois, colocam aquela argola no nariz para poder controlar um bicho pesado, né? Só que, na verdade, o que ele estava falando era de um costume dos próprios assírios, como eles tratavam os prisioneiros. O que ele estava falando aqui, de colocar um anzol no nariz, era o que eles faziam com os prisioneiros. E tem até estudos que dizem que os assírios eram pessoas tão perversas, tão cruéis, que eles içavam as pessoas por anzóis. Então, da forma como ele estava tratando as pessoas, ele seria feito justiça. E Deus não ia permitir isso com o seu povo. Dele é a justiça. E mais para frente, ali no versículo 35, ainda fala sobre a morte e a derrota de Senaqueribe. Naquela mesma noite, no versículo 35, saiu o anjo do Senhor e feriu no acampamento dos assírios 185.000 deles. Levantando-se os assírios pela manhã cedo, viram que todos esses eram cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu. Voltou e ficou em Nínive. Certo dia, quando ele estava adorando no seu templo de Nisroque, seu deus, Adremeleque e Sarazer, seus filhos, mataram a espada e escaparam para Arará. E Esar-Edom, seu filho, reinou em seu lugar. É interessante que quando a gente reflete nisso, que Senaqueribe, quando foi à casa do seu Deus, o Deus com D minúsculo mesmo, ele encontrou morte. E Ezequias, quando entra na casa do Senhor, ele encontra a ajuda do Santo de Israel. E tudo isso que foi escrito só corroborou a profecia de Isaías no versículo 7 do capítulo 19, que diz que colocarei nele um espírito tal que, quando ele ouvir certa notícia, voltará para sua terra e nela o farei cair morto à espada. O juízo de Deus é a resposta para todo o mal que nós sofremos. Em Romanos 12, 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Dele é a batalha, dele é a vitória, dele é a justiça. E a conclusão desse estudo, não vou perguntar assim qual é o Senaqueribe da sua vida, mas e sim fazer nós refletirmos o quanto o Senhor é poderoso nas nossas batalhas, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é justo, o quanto o Senhor é maravilhoso.
Nós sabemos que no mundo nós teríamos aflições. Para nós, talvez isso não seja nenhum segredo. Mas o medo do porvir e a desesperança no meio do caos, às vezes, podem nos levar a tomar decisões erradas. É perigoso nós ficarmos flertando com o inimigo, tornando a verdade mais flexível e inclusiva. O próprio exemplo de Ezequias, oferecendo dinheiro a Senaqueribe em nome de uma paz que ele nunca encontrou se não fosse em Deus. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Foi o que aconteceu com Ezequias. E uma outra canção também, que nós cantamos aqui na igreja, fala que todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, nós sempre encontramos os braços dele abertos para nos receber. E ainda continua que não tem fim o seu amor, não tem fim a sua misericórdia, não tem fim o seu perdão, não tem fim a sua justiça. O Senhor ouve o clamor dos seus. E em Apocalipse diz para nós sermos fiéis até a morte, para nós podermos herdar a coroa da vida. Amém?